está correto? Eu convido você para que a gente possa caminhar junto aqui. Preparamos um material, um slide para que você possa desfrutar desse conhecimento. Então, já te convido, vamos lá compartilhando aqui a nossa tela com vocês. Baruch Hashem. Bom, vamos falar sobre o mês no calendário judaico, né? Chodesh Baruch Hashanah Yehudit. Então, sim, muita coisa importante para a gente compartilhar. E eu já inicio com vocês. O mês em hebraico, né, que é dito Chodesh, deriva do radical da palavra Hadash, que quer dizer novo. Isto se dá porque o primeiro dia de cada mês é sempre o primeiro dia da lua nova. Isso é uma determinação encontrada na Torá, em especial no livro de Shemot, no livro de Êxodo. Porém, esta é uma regra lógica, já que esta é a única fase da lua que pode ser determinada com precisão, sem a necessidade de nenhum instrumento ou conhecimento maior da astronomia. No auge da lua nova, ela desaparece completamente. E no dia seguinte vemos uma pequena listra branca ao olharmos para o ocidente, poucos minutos após o pôr do sol, o que determina precisamente o primeiro dia do mês judaico. Então, olha que coisa interessante, quando você olha para os céus e você vê que a lua ela se tornou totalmente nova, né? É Hadash, ou seja, ela apagou, ela sumiu, né? Porque ela está toda escura agora. E quando ela começa novamente a abrir, é literalmente o primeiro dia do mês do calendário hebraico. Então, toda vez que você vê a lua nova já abrindo, ou seja, aquela listrinha branca aparecendo, ali já é o primeiro dia do mês. Então, fica muito fácil até de você contar os dias dos meses ou se guiar por eles olhando para a lua. De 7 em 7, ou seja, de semana a semana, claro, tendo uma certa variação, às vezes de 8 dias, às vezes não 7 precisamente. Isso depende muito da maneira como a lua está se comportando no universo ali ao redor da Terra. Então, a gente vai ter, às vezes, alguma variação de grau. Às vezes é um dia e meio, às vezes é quase 2 dias. Por isso que, às vezes, o mês tem 30, né, no calendário hebraico. Sempre 29 e 30, nunca 31, né? Então, se você conta de 7 em 7, você tem a lua nova, quando está aparecendo aquela listrazinha, o primeiro dia. 7 dias depois, você tem a quarto crescente, quando ela está metade dela branca, metade escura. Aí, quando ela está toda cheia, é o 15º dia, ou seja, de 14 para o 15º dia. Mais uma semana passa para o 21º dia, você tem a outra metade dela branca e a outra metade escura, que a gente vai chamar de minguante. E mais 7 dias, você vai ter a finalização do mês aí entre 29 a 30 dias, caindo para o primeiro dia do mês seguinte, onde ela vai estar toda escura e aparecendo na listra de novo. Então, eu espero que você tenha entendido, justamente por causa dela se tornar nova de novo, ou seja, de iniciar uma nova contagem, é por isso que o mês em hebraico se chama Chodesh, que vai vir da palavra Hadash. Eu espero que tenha ficado claro para todos, né? Então, vamos continuar aqui. Nos tempos bíblicos, a determinação do começo do mês era realizada pela observação direta de testemunhas designadas para este fim, os quais determinam o primeiro mês do ano, como, por exemplo, Aviv, que quer dizer primavera, e é o nome do mês no qual celebrava-se a Páscoa judaica, que hoje é chamado de Nissan, a gente vai entender por quê. Mas naquele tempo era chamado Aviv. Hoje em dia segue-se um cálculo o qual já leva em conta outros parâmetros religiosos adicionados por rabinos da época do Talmud. O ciclo lunar é de aproximadamente 29 dias e meio, o que gera uma alternação de meses com 29 ou 30 dias, como já mencionamos, e a duração média de um mês hebraico é de 29,530594 dias, muito próximo ao mês sinódico, ou seja, entre as duas luas novas. Então você está vendo aqui nessas figuras que um sacerdote, um Cohen, ele tem uma tocha na mão. E aí, quando ele observava que aquela listra branca da lua aparecia, o que ele fazia? Ele acendia a tocha, outro que estava na torre
vendo essa tocha acesa, ele acendia a dele, e da torre, outros que estavam lá na montanha, que aqui do lado você está vendo aqui, eles vinham lá em Jerusalém a tocha se acender, então o que eles faziam? Eles levantavam um poste alto, acendiam uma outra tocha, e de montanha em montanha, eles iam vendo a anterior e acendia a próxima, até chegar na Babilônia. Assim era a maneira como eles expressavam isso para as cidades mais longínquas. Então aqui você tem uma outra figura também representada, essa figura extraímos do Instituto do Templo em Jerusalém, né, do Mahon Beit HaMikdash, e aqui você vê um grupo de judeus em Jerusalém com uma tocha bem alta, né, ou seja, com um poste, uma tocha lá em cima, porque eles estão aqui pertinho da cidade de Jerusalém, onde no templo aquele sacerdote acendia, o lado da torre acendia dele, eles estão aqui no Har HaMishra, que é o Monte das Oliveiras, ali eles acendiam uma outra, aí outros acendiam a outra tocha lá numa montanha posterior, a Garpiná, outro mais adiante ainda, até chegar em Pumbedita, na Babilônia, né? Horon, Pumbedita, Babilônia. Ou seja, isso é só para vocês entenderem como chegava de montanha em montanha até chegar nas cidades mais longínquas o anúncio do mês judaico, de um novo mês judaico. Bom,